Olá, tudo bem com você? Você sabia que a maioria das pessoas que são mães de filhos gêmeos apresentam algum problema emocional ou social logo no primeiro ano de vida? Eu quero aproveitar que a Isa Scherer, filha do Fernando Scherer, o Xuxa, o nosso atleta da natação, acabou de ter aí o nascimento de seus filhos gêmeos para comentar com vocês sobre as dificuldades que é ter ter filhos, né? Ter uma gestação múltipla e os problemas que isso pode acarretar. E o que a gente pode levar em consideração, então, para minimizar esse sofrimento, tá certo? Mas antes eu peço que você se inscreva no meu canal, porque isso informa para o YouTube que esse assunto é relevante e ajuda também o meu canal a crescer, afinal é um canal que está começando. E se você quiser receber a notificação dos meus próximos vídeos, basta você clicar aqui no sininho que o YouTube também notifica você, tá bom? Então vamos lá, gestação de gêmeos, vamos aprofundar no assunto. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que toda gestação, seja ela de um filho único, seja uma gestação múltipla, a gestação de gêmeos, ela propõe mudanças inevitavelmente. Independente da pessoa querer ou não, ela vai passar por um processo de mudanças, tá? E toda mudança, ela gera ansiedade, ela gera irritabilidade e às vezes ela também gera medo. Vou te dar um exemplo bem simples para você entender o que eu estou falando. Você liga para tua amiga constantemente e todas as vezes que você liga, ela atende a ligação logo nos primeiros toques. Um determinado dia você liga e ela não te atende. E você liga de novo, e você começa a ligar de novo, de novo, de novo. A princípio você vai ficar preocupada, achar que aconteceu alguma coisa. Depois você fica irritada, até que você então para de ligar. O que aconteceu com você aí? Houve uma mudança no padrão, houve uma mudança de comportamento. Isso te trouxe ansiedade, te trouxe medo e depois irritabilidade, antes do seu comportamento, então, começar a extinguir. Se você reparar bem, quando você vai fazer uma dieta, é justamente isso que acontece com você. Em vez de você mudar a sua alimentação, parece que você começa a comer mais ainda. Há um aumento da frequência, a irritabilidade e depois, então, a extinção do comportamento. A Isa Scherer é uma jovem de 26 anos, é uma atriz muito bem sucedida, é também uma cozinheira profissional, não é? E nos 3 primeiros meses de gestação dela, relata ela que ela teve tanta irritabilidade que o Rodrigo Calazans não podia tocar nela nesse período. Provavelmente em decorrência de todas as mudanças a qual ela está passando. Para quem não sabe, a Isa Scherer, ela é filha do Fernando Scherer, o Xuxa, que foi um atleta muito importante no nosso país para natação, né? E que agora vai ser vovô, então, do Bento e da Mel, né? E a Isa, então, viveu alguns desconfortos em decorrência dessa gravidez. Mas são desconfortos que são comuns para todas as mães que estão na mesma condição, tá bom? Então, quando você recebe uma notícia, olha, tá grávida, vai ser pai, vai ser mãe de gêmeos, isso tem um impacto. Tem pessoas que recebem isso de forma positiva, porque elas possuem no seu imaginário que gestação e felicidade são duas coisas que estão ligadas. Outros recebem isso de forma ambivalente. Eu queria ter um filho, mas eu não queria ter 2, eu não sei se eu dou conta, como que vai ser isso para cuidar de 2. E outros já têm sentimentos negativos, ficam irritados, ficam ansiosos, porque não queriam ter 2 filhos, acham que não vão dar conta de cuidar, e isso acaba trazendo então um certo transtorno inicial ali para eles, não é? Além dessa surpresa que traz a notícia, começa-se daí então um conjunto de alterações corporais. Se você olhar as fotos aí então da Isa, a Isa tá com um puta barrigão. Ela que era magra, sempre cuidou muito bem do corpo, filha de atleta, está aí com essa barriga enorme que você
está vendo, né? Então, existem alterações físicas no caso de uma gravidez. A Isa, por exemplo, engordou 13 quilos, mas existem mães que engordam 20, 25 quilos no caso de gestação assim, porque a ansiedade não permite ela a ter um controle adequado da alimentação. A Isa Scherer teve um acompanhamento com o nutricionista, conseguiu ter disciplina e engordou só 13 quilos. Né? Mas isso não é a realidade de todas as mamães, né? E aí elas acabam então engordando mais do que era saudável para elas. Essas alterações físicas podem trazer várias complicações, como por exemplo a diabetes gestacional, pode trazer complicações da pré-eclâmpsia. Essa mãe vai estar muito fatigada, muito cansada, muito indisposta, né? Vai exigir dela mais repouso do que uma gestação comum. E normalmente, então, por causa desse cansaço e dessa gravidez de risco, geralmente essas mulheres, se são mulheres independentes, elas vão ter que entrar na licença maternidade muito antes do que seria esperado por uma gravidez comum. Normalmente, numa gravidez de filho único, essas mães conseguem levar a gravidez até próximo do parto, depois se afastam e conseguem ficar mais tempo com a criança depois que essa criança nasce. Geralmente, as mães de gêmeos não conseguem fazer isso, elas acabam se afastando antes, tá? Além disso, e portanto isso também traz alterações sociais, né? A mãe acaba se afastando dos amigos, acabam se afastando mais rápido do ambiente de trabalho, as mudanças acabam sendo num período mais curto de tempo e, portanto, mais radical para elas. E tudo isso, então, vai trazendo esses desconfortos, né? E aí, diante disso, entra uma questão emocional. Primeiro que em mulheres que valorizam muito a questão corporal, elas podem se sentir feias, não se sentir tão atraentes com uma barriga tão grande, né? E isso então acaba afetando a autoimagem, acaba afetando a relação dela com o marido e consigo mesmo por causa disso, né? Existe também o medo do risco que isso pode trazer para o bebê, porque o bebê pode ter uma má formação, o bebê pode nascer prematuro, pode acontecer a morte de um dos dois, né? Então todas essas preocupações vão acometendo esse casal, mas principalmente a mãe, o que vai acabar, ela vai sentir que a exigência maior é dela. E aí então a tendência é ela sentir muita culpa de cada coisa que ela não conseguiu fazer. E aí, então, essa saúde emocional vai se agravando ao decorrer do tempo, né? Sem contar que vai acontecer aí também algumas pessoas que sempre vai estar dando palpites, que sempre vão querer estar aconselhando de coisas e pode ser que ela não tenha muita paciência para estar ouvindo essas pessoas. Muito bem, chegou o momento do parto. Para aquelas pessoas que idealizavam a gestação como algo ligado à felicidade, nessa hora tem uma surpresa. Porque cuidar do filho, ainda mais de 2, não é fácil, né? A alternância com as mamadas, né? É muito comum durante a gravidez, os bebês ficam em posições diferentes na barriga e a mãe consegue perceber mais a movimentação de um do que a movimentação do outro. E, consequentemente, ela começa a desenvolver uma afetividade correspondente mais àquele a qual ela tem o toque, a qual que ela percebe o movimento, que ela percebe que é um pouquinho mais agitadinho e consegue interagir mais com ela. E depois, então, que as crianças nascem, ela fica com o sentimento de que ela está cuidando de um pensando no outro, de que ela está dando mais atenção para um do que atenção para o outro. E isso é positivo. Porque, afinal de contas, apesar deles serem gêmeos, né, serem iguais fisicamente, desde lá da concepção, os filhos são diferentes, porque as crianças nascem com um temperamento diferente. E aí é preciso, então, que essa mãe saiba se relacionar com eles de formas diferentes também. Mas o que acontece é que as mamães acabam se sentindo culpadas
por estar tratando os filhos de formas diferentes, porque ela começa a sentir que ela está negligenciando um dos bebês, né? Enquanto na verdade não está, é a natureza ali do vínculo que acontece de uma outra forma, tá bom? Outra coisa que acontece então é que a relação dela com o marido muda, há uma deteriorização da relação. Por exemplo, o caso da Isa. Os 3 primeiros meses de gestação, ela não aceitava ser tocada pelo Rodrigo, porque ela estava muito irritada. Porém, depois, durante a gestação, ela teve várias complicações. Ela teve se eu não me engano, um encurtamento da parede do útero, ela teve que ficar em repouso absoluto, ela teve que ficar até internada durante 6 dias por causa dessa gestação, e foi um aconselhamento de que ela não tivesse, então, relações sexuais. Eles tiveram que se arranjar perante isso, né? E depois que a criança nasce, é muito comum a mulher não ter disposição, não ter interesse para ter uma vida sexual com esse marido. Vai ter ali o que a gente chama de maternidade primária, onde a mulher vai estar totalmente envolvida com os cuidados do bebê. Ela não vai se embelezar, ela não vai ter atenção para as vaidades femininas, né? O relógio biológico dela vai se adequar ao relógio biológico do bebê, então ela vai também acordar e dormir a cada 2 horas, de a cada 3 em 3 horas. No caso de filhos e gêmeos, tem toda aquela alternância das mamadas. Então acaba que vai ser requerido do homem a ser um suporte emocional para a mulher, sem requerer nada dela. Então ele vai ser exigido dele os cuidados da casa, vai ser exigido dele os cuidados com o bebê, que ajude a cuidar dos bebês, vai ser exigido dele que ele seja um suporte emocional para essa mãe que vai estar fatigada, que vai estar estressada, e ainda assim ser o suporte financeiro da casa, porque diferente das mães de filho único, geralmente as mães de gêmeos, elas acabam não voltando para o trabalho depois, elas acabam saindo do trabalho e aí toda a despesa do lar fica por conta do marido, né? Não é o caso da Isa, né, que possui um bom suporte financeiro, mas é a realidade de muitas mamães aí pelo Brasil, né, dessa questão financeira ficar então sob os cuidados do marido. E o marido vai ter que ter estrutura emocional para suportar esse período de abstinência afetiva a qual o cuidado com os filhos vai exigir dele, até que essa mãe saia dessa maternidade primária e entre na maternidade secundária e, portanto, consiga se dedicar às outras coisas que ela ama, tá bom? Então, o que eu posso dizer nesse sentido? Eu posso dizer que, primeiro, que as mães precisam entender que os filhos são diferentes e que se eu quiser cuidar deles de uma forma igual, eu vou estar sendo injusto com eles. É preciso que eu compreenda o funcionamento de um, que eu compreenda o funcionamento de outro, que vocês estejam em sintonia com os seus bebês e usem da intuição de vocês para compreendê-los. E trate as relações dentro daquilo que é a qualidade de um e daquilo que é a qualidade do outro. Se você for tentar tratar os dois iguais, você corre o risco de estar sendo injusta e de faltar. Então aceite que as relações são diferentes e que você está buscando atender cada um dentro da necessidade que ele tem, tá certo? Outra dica que eu tenho para você é que, nesse momento, surge muita gente querendo dar palpite dentro dos cuidados que você quer dar, principalmente mãe e sogra, né? E os seus filhos, eles nasceram de pessoas diferentes, numa época diferente, numa condição diferente, numa cultura diferente, e acaba então que aqueles cuidados do jeito que era dado antigamente, talvez não seja adequado para o teu filho hoje, né? Ninguém nasce com manual de instrução, né? Ou nasce com coisas que é válida para todo mundo. Então, confie na tua intuição, né? E não se deixe encher demais
pelos aconselhamentos alheios, porque isso pode te atrapalhar a estabelecer uma comunicação assertiva com o bebê, tá certo? E em relação ao marido, que o marido ele entenda, tá? Que é só uma fase, né? Que vai chegar uma hora que essa maternidade secundária se organiza e a mulher passa então a ter disposição e cuidados para com ele também, que no momento é o momento de ele ajudar a mulher então a cuidar desses filhos, a dar um suporte para ela, tá certo? A realidade da Isa Scherer é diferente da realidade da maioria das mamães que possuem gêmeos, né? Porque provavelmente eles têm um bom acesso à saúde, eles possuem uma condição financeira de dar um bom cuidado, né, para o bebê. Tá? No entanto, existem questões da vida que são iguais para todo mundo. Todos esses conflitos emocionais, todas essas dificuldades de ter que se afastar da atividade do trabalho, né, de mexer com a vaidade da mulher, né, de mexer com os sentimentos do casal, né, ou até uma deteriorização da relação, né? Tudo isso é comum para todas as pessoas, né? E portanto, assim, os cuidados que ela teve, alguns cuidados que ela teve, servem para todos nós, tá bom? Então eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa, né? E conto aí com a sua inscrição no meu canal para que você me ajude a ele crescer, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.